Olá, minhas queridas mulheres vencedoras em Cristo. Bom, mais uma vez, né? Nós estamos aqui para compartilhar a leitura bíblica. Que bom, né? Da última vez a gente estava falando de Raquel, esposa de Jacó, que virou Israel, né? Tiveram uma grande trajetória pelo deserto, né? Ele trabalhou 14 anos pela mulher amada. Logo no início ela não tinha a bênção do Senhor, não tinha filhos, mas Deus resolveu, né, abrir a madre dela. Ela teve José e Benjamim. E a gente vai falar agora do final da trajetória dela. Só que nessa trajetória aconteceu também um episódio na vida que inclui toda a família, com uma moça, né, a jovem Diná. E a gente vai entrar um pouquinho na história dela hoje para poder encerrar a história de Raquel, tá bom? Vamos para o capítulo 33, no versículo 18. Diz assim: E chegou Jacó, salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padan-aram. Fez o seu assento diante da cidade e comprou uma parte do campo em que estava estendida sua tenda, ao pai de Ramom, filho de Siquém, né, da cidade de Siquém, por 100 peças de ouro. Pronto, aqui ele estava encerrando a viagem dele. Ele procurava um lugar para se assentar, né, para criar os filhos e ficar com suas duas esposas, Lia e Raquel, né? E no versículo 20 diz assim: E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Como ele chegou em paz da viagem e achou aquele campo aos olhos dele bom, ele resolveu fazer a sua morada e levantou um altar ao Senhor em gratidão, né? Por ter corrido tudo bem, apesar de todos os problemas da viagem. Só que aí nesse local acontece exatamente uma coisa. No capítulo 34, no início, a gente vai ler agora, ó. E saiu Diná, filha de Lia, né? Em outras traduções está Leia, filha de Lia, que esta dera a Jacó. Ou seja, ele teve muitos filhos varões, mas essa era a única menina que ele tinha, Diná. E Siquém, filho de Amon, Eteu, príncipe daquela terra, a viu e a tomou e deitou-se com ela forçadamente, humilhou-a. Que foi isso que aconteceu? O príncipe, né, do rei lá da terra de Siquém, que foi que aconteceu? Viu Diná, muito linda, uma moça muito bela e uma moça também muito recatada, né? Naquela época, graças a Deus, as mulheres eram mais recatadas. Infelizmente isso não acontece hoje, mas ela simplesmente não deu bola e ele forçou, né? Ela foi, na palavra, levando para a palavra de hoje, ela foi violentada, né? Violentada. Só que vamos ler aqui o seguinte que aconteceu. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente à moça. Depois de ter feito o ato, né, indesejado, ele se apaixonou por ela e quis reparar o erro dele. De coração puro, ele se arrependeu e quis reparar, mas aí vai ter mais problemas. Deixa eu contar para vocês. E falou também Siquém a Amon, a seu pai, dizendo: Toma-me esta mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada, né, violentada, sua filha, estavam seus filhos no campo, e colocou Jacó até que viesse. E saiu Amon, pai de Siquém, para falar com Jacó. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouviram isso, entristeram-se muito os varões, e também iraram-se muito, pois aqueles fizeram doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, e não devia fazer assim. Antigamente era um crime absurdo fazer isso com a mulher, né? Hoje é muito comum, infelizmente. Mas os irmãos dela, nossa, ficaram irados, muito, muito. Olha o que foi que aconteceu. Aí falou Amon, no versículo 8 do capítulo 84, diz assim: E falou Amon com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada com vossa filha. Dai-lhe, peço, por mulher. Aparentai-vos conosco, dai-me vossas filhas e tomai nossas filhas também. Habitais conosco, estará diante da nossa face. Negociai, tomai possessão dela. E disse quem ao pai dela e aos irmãos: Ache graça aos vossos olhos e darei o que disseste. Aumentai sobre muito o dote dela. Darei e me dissesse: Dai-me somente a moça por mulher.
Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amon seu pai, enganosamente falaram, porquanto havia contaminado a sua irmã, e disseram-lhe, não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentimos a vós, se fosse como nós, circuncidado todo macho entre vós. Antigamente, Deus fez aliança com Abraão e todo homem macho teria que ser circuncidado. Depois vocês procuram pesquisar mais profundamente sobre esse assunto, certo? E eles fizeram esse pacto com o pai, com o pai de Siquém, né? Que todos os homens fossem circuncidados. Só que isso aconteceu uma tragédia muito grande. Os homens ficaram fracos, eles aceitaram, toda a cidade aceitou, todos os homens foram circuncidados. E o que foi que aconteceu? A traição aqui, um pouco mais adiante, que o tempo já está bem corrido, um pouco mais adiante, no versículo 25, diz assim: E aconteceu ao terceiro dia, quando estava com mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um uma espada, entraram afoitadamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também a fio da espada Amon e seu filho, e tomaram Diná da casa de Siquém. Ou seja, houve uma tragédia. Simeão e Levi mataram todos os homens. E o que foi que aconteceu? Eles tiveram que sair fugido da cidade. Aí, no 27, vieram os filhos de Jacó aos mortos Siquém da cidade, portanto havia contaminado sua irmã. Então, no 30, então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e fariseus, sendo um pouco povo sendo muito povo numeroso e eu tão pouco. E eles disseram: faríamos, pois, ele, a nossa irmã, como uma prostituta, né? Mas ele ia se casar com ela, ele queria, ele estava apaixonado por ela. Por ignorância e violência dos irmãos, aconteceu essa tragédia. Foi o que aconteceu, eles tiveram que fugir. E nesse meio termo, a gente vai encerrar aqui a história. E agora entra a Raquel. No capítulo 35, eles estavam fugindo, né? No capítulo 35, Aí aqui no capítulo 35, versículo 16, diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel, e teve trabalho em seu parto. Ou seja, ela estava grávida quando houve essa confusão. Acabou prejudicando Raquel, né? Porque ela teve que caminhar e fugir junto com todo mundo. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, disse à parteira: não te temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome de Benoni, mas o seu pai chamou de Benjamim. Pronto, aqui encerra a história de Raquel, né? Com esse acontecimento com a Diná, acabou causando a morte de Raquel, porque ela teve um trabalho de parto muito difícil e ela chegou a falecer. Por Cristo, a gente tem que pensar que às vezes o problema dos outros, mas não me influencia em nada. Também pode influenciar a sua vida. Porque se você não puder ajudar, não atrapalhe. Tá certo? Fica a dica aqui para você, queridas irmãs. Beijo. Ajude sempre que puder. Atrapalhar, jamais. Tchau, tchau.